Todo mundo que é empresário no Brasil, ele vai ser impactado por essa medida, por essa nova lei que está em discussão no Congresso Nacional. O que você tem que fazer agora é um bom planejamento de como é que vai ser o teu patrimônio daqui para frente. Que hoje eles são isentos, mas se o PL for aprovado até o final desse ano, a gente entra aí com duas possibilidades aqui no Brasil. Todo o ambiente de mercado econômico reveja, as suas estratégias tributárias para ver se elas estão as mais adequadas, É literalmente desmistificar essa Exato. informação de compreensão. As pessoas pensavam que o que era recebido, o que era aplicado no Brasil, tinha que ficar dentro do Brasil. Hoje é uma ideia de conceito realmente mundial. Então, mobilidade de pessoas, mobilidade de cobranças e de receitas também, né? Antes de começarmos mais esse RSM Cast, deixa eu te apresentar a RSM. Nós somos uma empresa global, com presença em 120 países, são 900 escritórios e aproximadamente 65 mil talentos ao redor do mundo. No Brasil, nós temos 11 escritórios em 7 estados, temos aproximadamente 1.200 profissionais especializados em 4 linhas de negócios: auditoria, consultoria empresarial, consultoria tributária e BPO. BPO é o acrônimo de Business Process Outsourcing. Nós atuamos com o modelo de one-stop shopping. Tudo aquilo que você precisar para operar aqui no Brasil, nós temos especialistas e conseguimos te ajudar. Conte conosco, conte com a RSM, entre em contato. E agora vamos para mais um episódio do nosso RSM Cast. Olá, bem-vindos a mais um episódio RSM Cast. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje, que é dividendos sobre pessoas físicas. Tenho aqui um time de especialistas e gostaria de dividir com vocês a atenção para que vocês entendam um pouco mais desse assunto. Por favor, Leonardo Biar. Olá, Lu, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou sócio líder da área de impostos aqui da RSM Brasil. Tenho mais de 20 anos de experiência, comecei minha carreira em escritório de advocacia, depois passei pelas chamadas Big Four, e me juntei à RSM há aproximadamente 10 anos com esse desafio de liderar nossa prática de consultoria tributária. Então, é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir bastante com o nosso bate-papo de hoje. Com certeza. Carol? Oi, Lu, um prazer estar aqui com vocês. Para me apresentar, meu nome é Carolina. Eu sou sócia da área tributária voltada para a pessoa física, tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando diretamente com pessoas físicas, com famílias e executivos. Toda a minha carreira começou lá em 2003, já trabalhei em Big Four, estou aqui na RSM há praticamente 8 anos. Legal. Regis, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu sou Regis Graciano, sou sócio também da RSM, na parte de impostos. 25 anos de carreira, especializado aí na parte de impostos corporativos da pessoa jurídica, RPJ e contribuição social. E é um prazer falar aqui a gente bater esse papo aqui desse assunto tão relevante. Bom, eu quero começar de uma maneira sempre muito prática e objetiva para que os nossos ouvintes entendam um pouco mais, né? Então, eu quero direcionar inicialmente aqui uma pergunta para o Leonardo. Léo, o que você tem para falar de dividendos hoje, né? Por que a gente está falando de dividendos hoje, especificamente nessa época do ano? Primeiro que esse é um assunto extremamente relevante para todo empresariado, porque o empresário, de uma maneira geral, quando ele vai estruturar a sua forma de retirada, sua forma de compensação, os dividendos eles se tornam sempre a melhor forma, porque você faz uma distribuição sem nenhum tipo de tributação, sem nenhum tipo de retenção, sem nenhum tipo de impacto, né? Na verdade, somente o Brasil e a Estônia, pelo menos dos países da OCDE, tem esse tipo de benefício de você poder fazer a distribuição de dividendos sem nenhum tipo de tributação. Nenhum outro país tem. E, além disso, a gente tem uma discussão em curso que trata da reforma tributária, como todo mundo já sabe, foi objeto, inclusive, de um RSM Cast nosso, onde a gente falou bastante sobre isso. E a reforma tributária, ela vai trazer, a mudança da tributação sobre o consumo, beleza, e a gente precisa, de alguma maneira, compensar a arrecadação que vai ser feita. Então, o governo está estudando maneiras, como, por exemplo, no mundo todo, a gente tem um movimento para a taxação de superfortunas, isso está acontecendo no mundo todo, e no Brasil, uma das formas mais simples da gente aumentar a arrecadação é passar a tributar dividendos, né? Então, a gente teria a volta, o retorno da tributação de dividendos. Nem sempre foi assim, a gente pode mencionar, também vale mencionar, no passado a gente tinha a tributação de dividendos, a gente teve a isenção há um pouco mais de 20 anos e depois a gente manteve essa isenção na tributação de dividendos a partir dessa data, a partir de então. E a gente discute muito essa possibilidade de rever, de retomar a tributação dos dividendos. Atualmente a gente tem um projeto em curso, o projeto de lei em curso já passou na primeira votação na Câmara, ele precisa cumprir ainda o rito
legislativo de passar em 2 turnos, né, na votação, ser aprovado ainda por maioria, por 3/5 nas 2 casas, depois ele sobe para o Senado, passando por 2 turnos no Senado, ele vai para a sanção ou veto do presidente. Mas isso é uma medida que ela tem sido extremamente debatida, porque ela é uma forma de aumento de arrecadação, então assim, sem fazer apologias a governo, sem entrar em discussão política, mas existe um déficit que precisa ser coberto, e esse déficit ele tem que ser coberto com arrecadação. Uma forma de arrecadação é a tributação de grandes fortunas e tributação de dividendos. Ponto. Feito isso, ele vai impactar toda a estrutura do empresariado que se organizou como uma forma de ter a sua compensação através desse modelo. E não é que o empresário ele vai receber sem tributação, porque tem muita gente que faz essa confusão, né? Ele vai falar, olha, o empregado ele vai pagar na tabela progressiva de 0 a 27,5% e o empresário recebe os seus dividendos sem pagar nenhum imposto. Isso é justo? Olha, a gente tem que analisar, primeiro, a carga tributária geral da empresa, que muitas vezes ela vai passar de 60%, o risco do negócio, todo que ele assume. Então, quando ele paga tudo isso aqui, considerando toda a contribuição que ele tem, no final ele tem a sua retirada após toda a tributação que ele já teve na cadeia. Então, se você olhar do ponto de vista de contribuição, ele contribui muito mais do que a pessoa física contribui só com a sua produção do trabalho, né? Então, existe aqui uma discussão para 2 pontos, mas ele é muito relevante por conta desse momento e ele impacta todo e qualquer contribuinte. Todo mundo que é empresário no Brasil, ele vai ser impactado por essa medida, por essa nova lei que está em discussão no Congresso Nacional. Aproveitando exatamente a sua fala, se hoje você pudesse nos dar um exemplo, né? O que hoje está definido versus o que será de novo para o empresário? Tá. Hoje não é o que está definido. A situação atual, o as-is, a distribuição de dividendos, como eu coloquei, ela é isenta de tributação. Então o empresário, ele vai pegar, né, sua empresa, ele paga os seus impostos, ele paga tudo. Lá no final da sua linha, né, da sua DRE, da sua demonstração de resultado, ele vai ter os lucros ou prejuízos e ele vai pegar aquele lucro que ele gerou e ele vai distribuir, ele vai dar destinação àquele lucro. Hoje é assim, na hora de dar destinação ao lucro, ele não vai pagar nenhum imposto adicional por essa distribuição. Em outros países, quando você faz essa remessa, esse pagamento, essa distribuição, você tem uma tributação, 10%, 15%, depende do país, depende da estratégia, você tem uma tributação nessa remessa de dividendos, nessa distribuição, nessa destinação. Aqui no Brasil não, ela é isenta. No Brasil, discute-se a possibilidade de se instituir a tributação de 10% sobre esses dividendos, tá? Sobre essa distribuição. Vamos ter uma faixa isenta de R$50 mil, existem outras particularidades que a gente vai entrar no detalhe, mas de maneira geral, a gente tem 10% de tributação. Então imagina, hoje você recebe livre de tributação e agora você, além de toda a carga empresarial, você ainda vai pagar mais 10% de retenção na hora dessa distribuição. E aí muita gente discute, caramba, eu tenho uma empresa com já lucros destinados e não distribuídos, isso vai me impactar? Se eu distribuir isso a partir de 2026, vai ser regime de caixa ou regime de competência? Como é que vão ficar alguns princípios tributários, como o princípio nonagesimal? Ele vai ser observado, não vai ser? O nonagesimal, para quem não sabe, a regra tributária ela tem um período de 90 dias de vacatio legis para que ela possa ser implementada e ela se torne efetiva. Pois bem, se você tem lucros do passado já apurados, não distribuídos, mas destinados para lucros a distribuir, não me parece razoável, por exemplo, que haja a tributação nesse momento. Mas o projeto de lei, ele fala que ele vai seguir o regime de caixa, provavelmente. Exato. Então, eu seria no momento da distribuição. Só que aí você está falando, tá, o momento da distribuição é esse aqui. Mas o Só fato que gerador. o fato gerador ele é pretérito e já houve a destinação do lucro anteriormente. Exato. Então, na minha opinião jurídica, eu não acredito que deva ter a tributação. Para mim, isso fere princípios, inclusive, constitucionais. Mas isso é uma outra discussão. Esse é um ponto importante porque é o que tem levado muitos empresários a tomarem decisões muito rápidas agora de começar a distribuir dividendos esse ano ainda, pensando em fugir desse tipo de possibilidade de tributação para esses lucros já destinados do passado. Muitos estão olhando isso. Inclusive, eles estão analisando a implementação de linhas de crédito, eles estão
acessando linhas de crédito para fazer essa distribuição do passado, como forma, eles vão pagar juros, né, ao banco, para poder evitar, na verdade, a retenção no momento da distribuição, né? Se discute isso e tem muitos empresários fazendo isso. Eles estão se alavancando agora para poder tentar garantir essa isenção dos 10%, né? Você tem visto isso nos seus clientes, Regis? Como é que as coisas... Esse era um ponto importante, né? Porque essa era realmente porque o projeto de lei, só para explicar rapidamente, ele sofreu algumas alterações nas câmaras né, da Câmara e tal. E uma das principais alterações atuais, agora que é a versão que foi para o Senado, é prever que eu posso creditar, né, deliberar lucros acumulados, reservas de lucros até 31 de dezembro de 2025, desde que eu faça o pagamento até 2028. Exato. Então deu um alívio, né? Exato. A tendência de financiamento, que ainda existe, claro, porque às vezes a empresa talvez não vá ter caixa para fazer essa distribuição, né? Mas ela acabou perdendo um pouquinho de força exatamente por essa possibilidade do empresário, enfim, da empresa fazer essa distribuição, que é um ponto muito importante de alerta, inclusive, né, que a gente já tem falado com os nossos clientes, aliás, que tem falado bastante, né, no sentido de faça o que tem que ser feito, ou seja, o que o projeto de lei prevê? O projeto de lei ainda, a gente sabe que ele deve ser convertido lá aos 45 do segundo tempo lá, mas a empresa já tem que estar preparada e já deixar isso tudo organizado de tal forma que se faça já, né, principalmente para as limitadas, que é um rito mais simples, as deliberações, reuniões de diretoria, aprovando a distribuição de lucros para que eu possa ter o benefício da isenção ainda para esse saldo do passado, né? Então acho que isso é um ponto bastante relevante que a gente tem visto. E acho que é a primeira dica que a gente dá, né, para os nossos clientes Tenha calma, né? tenha calma e providencie isso, né? Faça a regularização, né? Exatamente, faça o que pode ser feito dentro do contexto do projeto de lei, que é o que deve caminhar para ser aprovado. Muitas empresas, por serem limitadas, só complementando, elas não observam todos os ritos procedimentais da 6404. Governança. Ainda que você tenha a obrigatoriedade de fazer a ata anual de aprovação dos resultados e alocação dos lucros, né, a distribuição dos resultados, muitas não fazem isso. Então, o que o Regis colocou é que você precisa analisar se você fez isso também e, se não fez, faça como forma também de garantir essa isenção que a gente discutia, né? Porque isso se torna relevante. Ainda que você tenha toda aquela discussão que a gente possa ter do princípio nonagesimal, o que vai ser feito do fato gerador versus a distribuição, mas em matéria tributária a gente faz muito essa segregação de fato gerador e momento da incidência, né? Então, ainda que o fato gerador seja pretérito, eu posso ter um momento de incidência futuro que seria da disponibilidade financeira. Então, para não entrar nessas discussões, se você quiser se resguardar de fato, se regularize e faça suas atas como deveriam fazer. E acho que aqui desse aspecto, que é um aspecto importante, vale também um ponto adicional, que é uma crítica ao projeto, né? Sim. Porque o projeto fala lucros distribuídos, lucros, reservas de lucros, falar tecnicamente que reservas de lucros gerados até 31 de dezembro de 2025 e desde que aprovados até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, a lógica operacional disso é praticamente impossível, né? Exato. Não é que eu feche uma contabilidade aqui desde No mesmo ano e delibera. os sócios vão lá e deliberam. Então, assim, ainda tem esses aspectos operacionais, né? Como é que vai fazer? Eu tenho alguns clientes que estão fazendo com base em balanço intermediário, com base em um balanço fechado de novembro, né? E aí vai perder o mês de dezembro. Então tem essas questões, né, que devem ser observadas também nesse contexto, tá? Eu acho que um ponto que ficou muito claro nesse primeiro início de conversa é que, de fato, essa mudança vai impactar o fluxo de caixa, não só das empresas, como das pessoas físicas, dos empresários também. Então, aproveitando esse gancho, quero direcionar, começando aqui um comentário também, uma pergunta para o Leonardo, mas Regis e Carol também fiquem à vontade. Como é que fica a distribuição dos dividendos? Assim, qual o gatilho, a periodicidade e como se interage com o ajuste anual da pessoa física, né? Só cortando, antes, talvez vale a pena a gente acrescentar um comentário, avaliação aí de vocês. Até hoje, por conta da isenção de dividendos aqui no Brasil, muitos empresários, eles tendem a evitar até encerrar a residência fiscal aqui no Brasil e pensar numa residência nos Estados Unidos, residência fiscal. Por quê? Aqui é isento e nos Estados Unidos passaria a ser tributado. Exato. Eventualmente, toda essa discussão talvez até dê um incentivo a mais para aqueles que pensam em encerrar a residência e mudar para os Estados Unidos, porque já vai ser tributado de qualquer maneira aqui. Eles tentavam evitar isso. Talvez
Não sei se Esse é um ponto que, de uma certa maneira, a gente vai acabar entrando um Tá. pouco mais na frente quando a gente for falar de mudança de domicílio, tá ótimo. de Porque domicílio. vai afetar fazer- bastante é, pessoa física, os tudo empresários é, que tendem a evitar sair do Brasil, porque querem manter uma isenção, não querem ser tributados nos Estados Unidos, mas já vão ser tributados aqui. Aí acho então que vai vão ser no pensando campo, em- né, Carol, do que dá para fazer, do que o Uhum. futuro espera em função dessas alterações, Exatamente. né? Uhum. O que vai acontecer? Certamente vão ter diversos movimentos, né? Acho que um deles é esse. Acho que esse é o futuro né, as empresas, os empresários vão se adaptar, né? De várias formas aí para tentar evitar não só na visão pessoa física, mas na pessoa jurídica também. O que você tem que fazer agora é um bom planejamento de como é que vai ser o teu patrimônio daqui para frente, né? É. Que ações você vai tomar em detrimento de uma nova realidade tributária, seja no Brasil e seja as correlações que existam lá fora, né? Acho que isso é Porque importante. hoje, com o acesso que a gente tem de um mundo globalizado, né, as empresas são cada vez mais globalizadas, As famílias também, né? as famílias são mais globalizadas também, né? Então, quando É. você vai trazer isso para o escopo da pessoa física, sem dúvida nenhuma, você não vai ficar circunscrito ao Brasil. Então, Exato. você vai começar a olhar algumas possibilidades que você tem mais atraentes no mundo todo, né? A gente começou a discutir recentemente alguns benefícios que a gente tem na Bélgica, na Hungria, para entradas, que eram discussões que a gente não tinha no passado. A gente ficava muito focado, as famílias, né, ficavam muito focadas em Estados Unidos. Estados Flórida, né? Unidos, Flórida. Flórida, e dependendo do que você tenha de patrimônio, né, você vai pegar, enfim, alguns outros estados, como Nevada também, tem alguns Delaware. outros incentivos, Delaware, Cayman, né? Então, você ficava muito circunscrito a alguns lugares menores e algumas possibilidades menores. Hoje, vendo esse movimento também que começa a partir do mundo inteiro, o mundo começa a repensar isso também. Então a gente teve Portugal com alguns incentivos para grandes fortunas, a gente tem esses outros países que eu citei. Então o mundo ele começa a se abrir. A Espanha, exato. Também, né? Eu acho que você pegou um gancho interessante, porque todo esse movimento tributário que existe no Brasil não deixa de ser essa ideia de reflexo e de se equiparar ao mundo, como Exato. regras de OCDE. Então, Exatamente. a cada dia que passa, o Brasil não é mais ali aquela posição naquele Aquela província, continente, né? aquela província. Hoje é uma coisa muito mais globalizada, vis-à-vis todas as nossas mudanças tributárias que estão literalmente em linha com as regras do OCDE. Isso tem bônus e E ônus, né? com certeza. O bônus, sem dúvida, é você ter políticas já aproximadas das políticas globais, você está padronizado com os requisitos mundiais e tudo isso é ótimo. Agora, no Brasil, onde a gente tem muito mais carga tributária, muito mais imposto, Sim. é muito mais difícil mais ainda pesado. para o empresário. É. O que acaba afastando também, eu acho que o empresário de ter interesse em investir aqui no Brasil também. O Brasil ele continua sendo atraente por ser uma potência de consumo, ele tem uma posição estratégica na América Latina. Se você quiser fazer negócio, a empresa quer expandir para a América Latina, invariavelmente ela vai ter que passar para o Brasil, e investe no Brasil a despeito do ambiente ser completamente inóspito, né? Isso. Mas isso tende a mudar um pouquinho, porque a gente sempre, quando discute com uma empresa que vem fazer negócio no Brasil, primeiro, como é que eu vou repatriar o investimento que eu faço? Repatriação você vai fazer via dividendos, é ótimo. Ah, tá, e agora, se eu vou ter a tributação como dividendos, eu começo se eu vou ter agora, né, voltar a ter a tributação de dividendos, eu começo a ter que olhar outras alternativas, e aí eu volto a ter discussões frequentes que a gente tinha de JCP, de contrato de licenciamento, de royalty. Conceito de royalty no Brasil não é o mesmo conceito do exterior. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o que eu tenho de pagamento de royalty, como classificado como royalty para a empresa que faz desenvolvimento de software, por exemplo, no Brasil não é royalty, que você só pode pagar royalty para quem é detentor daquela propriedade intelectual e quem desenvolveu o invento. Muitas vezes não é a empresa que investe aqui no Brasil. Aí você tem que pagar um contrato de licenciamento. E aí, cara, quando você paga o contrato de licenciamento, 60% de imposto nessa remessa, e aí você perde as possibilidades de repatriar divisas de uma maneira adequada, de uma maneira mais amigável, né? E aí isso acaba afastando um pouco o empresário aqui de interesse em investir no Brasil, né? Sem dúvida. Eu acho que o que faltou também da gente falar um pouquinho que acho que a Carol vai explicar isso melhor mais adiante, mas o projeto ele prevê a tributação de um imposto de renda pessoa física mínimo para alta renda, né, que foi firmado como sendo R$600 mil por ano, mas também propõe uma tributação para o não residente, para grupos
distribuição de lucros e dividendos para não residentes, né? Que não tinha, que o Biara acabou de falar, né? Que o Brasil há muitos anos a gente sempre fala para o estrangeiro, não, como é que você vai, né? Como é que é o dividendos, né? Nossa tabelinha lá de retenções, né? Não, é isento. Desde o início da nossa vida profissional, a gente falou dividendos, Só um pouquinho mais antiga, eu peguei um pouquinho ainda do modelo anterior. principalmente do diligence, quando a gente dava para trás, pegava um pouquinho. Mas então, acho que isso é importante a gente falar, né? Que tem a tributação para o não residente, que afeta diretamente a decisão de investimento, né? E aí sim, vai ter uma série de possibilidades, né? De alternativas que vão ser criadas. Aí passa pela questão que a Carol acho que pode falar para a gente de, né, rever residência fiscal, e tem diversas questões, estrutura societária, colocar hold, fazer planejamento sucessório. Sim, fundamental. Porque agora é 50 mil por CPF, né? Então, será que não vale a pena já colocar os filhos para receber, né? Enfim, diversas possibilidades da gente fazer uma Deixa eu aproveitar o momento que eu gosto de pegar esses ganchos e aproveitar e desmistificar um pouco muitas siglas e muitos jargões no nosso mercado que são muito claros para a gente, mas que nem todas as pessoas conseguem entender. Então, eu queria começar exatamente o que significa a nova sigla IRPF-M. Por favor, Carol, acho que é mais até a sua praia. Acho que Que M é esse na vida que não existia antes? seria o mínimo, né? Acho que é interessante, Lu, antes da gente falar do IRPF mínimo, a gente pensar em possíveis instrumentos quando a gente fala de tributação de alta renda, o que a gente hoje está focado, mas o que já se discutiu no passado muito recente e qual a ideia para o próximo período, né? A gente pode impactar a tributação de pessoa física através de um aumento de uma alíquota de Imposto de Renda da Pessoa Física, através de ajustes no ITCMD, né, no Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, que já vem sendo discutida a progressividade. Tem uma discussão muito grande sobre incidência quando a gente fala de ativos no exterior. A gente pode falar tradicionalmente de estruturas que eram mais vantajosas, né, que tinham que eram favorecidas, como a gente tinha os fundos exclusivos e a gente tinha as private investment companies, as famosas offshore, até 2023. Isso. Era uma tributação diferenciada, né? E agora, de 2024 para cá, a gente tem o Come Cotas nos fundos exclusivos e a gente tem a tributação das offshore. Então, isso impactou diretamente a pessoa física. Tem, como o Léo já comentou, o imposto sobre grandes fortunas, que ele é previsto constitucionalmente, mas ele ainda não foi regulamentado. No passado até recente, já foi bastante questionado. Hoje em dia não estou ouvindo falar, apesar de ter projeto de lei em andamento. E agora, a bola da vez seria a tributação de dividendos. E aí a gente vai entrar nessa história do IRPF mínimo, né, da CIDED, que hoje eles são isentos, mas se o PL for aprovado até o final desse ano, a gente entra aí com duas possibilidades aqui no Brasil. A primeira seria a tributação de 10% para valores acima de 50 mil e na segunda hipótese, na segunda vertente, que seria a tributação de valores de 600 mil reais até 1.200.000 tributados aí numa alíquota acrescente até 10% e uma alíquota fixa de 10% para os valores de 1.200.000 anuais, né? A gente vai ter que olhar muito se isso vai ser sujeito a ajuste na declaração de imposto de renda da pessoa física. Não são todos os rendimentos que entram no cômputo a partir desses 600 mil, por exemplo, ganho de capital não entra, herança e doação não entra, alguns rendimentos de letra de crédito também não entra. Então, a gente vai ter que olhar muito a situação específica de cada pessoa para a gente determinar o que entra, o que não entra para a gente estabelecer esse RPF mínimo que está sendo tão discutido. Carol, eu tenho a impressão de que essa tributação dos dividendos que a gente discute, esses 10% da tabela progressiva, eles vão acabar ficando como tributação exclusiva, né? E ele não entraria como na tabela de ajuste anual. Você tem essa mesma impressão? Como é que você está vendo essas discussões? Léo, tenho dúvidas. Eu sei que pelo projeto como está, primeiro, é uma mesma empresa pagando para a mesma pessoa jurídica, pagando para a mesma pessoa física, né? Então, a pessoa que, por acaso, recebe dividendos de outras empresas, ajustaria na declaração? Uhum. Por isso que eu tenho a impressão de ser tributação exclusiva, que não vai ser objeto de ajuste na declaração anual. Assim como rendimentos de prolabore, de É o salário. que eu tenho impressão, mas eu não sei se vai ser dessa maneira. Não está claro. Não está claro, exatamente.
Você ouviu alguma coisa a esse Eu respeito? acho assim, eu acho que a ideia do projeto de lei que está colocado é você ter depois o desfecho disso no ajuste anual, né? A lógica é você faz antecipações de retenção na fonte, né? E você vai fazer um acerto dessas contas lá na frente, né? E pode inclusive ser restituído. E aqui, inclusive, tem uma crítica importante, né? Porque essa retenção na fonte, se lá na frente eu for restituído, eu não tenho correção, né? Então eu estou emprestando para o governo, ele vai me devolver sem correção. Não, mas Eles tudo que você recebe é corrigido, corrigido assim. pela Selic, é Selicado. Não, A restituição. não é a restituição, depois a gente pode confirmar, mas a retenção na fonte, lá na frente, se eu tiver crédito, o redutor, né, e gerar restituição, na verdade, gerar devolução, que é a norma que o PL diz, devolução dos valores retidos não mais devidos, é sem correção monetária. Então, se ele prevê devolução, ele já está. Mas são duas coisas. Se ele prevê devolução, ele está levando para a declaração de ajuste anual e não vai ter tributação exclusiva. O que me parece estranho. Agora, a segunda coisa, ele não pode prever a devolução disso sem correção. Pois é. Ele tem que ter. Isso é em um matéria aspecto que tributária, a gente tem que. isso é um aspecto que, inclusive, a gente espera que mude no Senado, né? Que se prevê, porque senão você está fazendo praticamente um empréstimo compulsório. Aliás, aqui, em algum momento, acho que a gente pode colocar isso, porque até desmistificar, né? Porque a norma, o PL, né, prevê um efeito redutor em função daquilo que for pago na pessoa jurídica distribuidora dos dividendos. Né? E esse efeito, esse redutor, ele é calculado com uma formulazinha, que é basicamente a alíquota nominal da pessoa jurídica, vou colocar aqui a regra geral 34%, né, que é a alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social da pessoa jurídica, menos a alíquota efetiva da pessoa física. Isso, se for maior que 34%, eu gero um crédito. Então, a fórmula é mais ou menos o seguinte: eu pego a alíquota efetiva da pessoa física do imposto de renda pessoa física mínimo, que a Carol acaba de explicar para a gente, que pode ser de 1 a 10% de alíquota efetiva da pessoa física. Você vai pegar isso, vai somar com a alíquota efetiva da pessoa jurídica, daqui a pouco a gente pode explicar um pouquinho melhor o que seria a alíquota efetiva da pessoa jurídica. Isso, se for menor que 34%, eu não tenho nenhum crédito. Se for maior que 34%, eu tenho um crédito. Qual que é a lógica disso? Empresas que têm a alíquota efetiva muito alta e que já pagam bastante imposto de renda à pessoa jurídica, vai dar um crédito para a pessoa física grande, de tal forma que pode até, inclusive, neutralizar todo esse efeito. Agora, empresas que têm uma alíquota efetiva baixa, notadamente empresas tributadas no lucro presumido, por exemplo, que pode ter alíquota efetiva de 20%, aí não vai alcançar. 20 mais 10 é 30%. Está abaixo dos 34% que é a alíquota nominal. Então não vai ter crédito nenhum. Exato. Então tudo que ultrapassar os 600 mil e a alíquota efetiva da pessoa física vai ser uma tributação definitiva. Não vou ter nenhuma devolução na pessoa. Seria exclusiva. É isso. Que até pensando faz sentido, porque senão eu deixaria de ter uma alíquota de 10 e ajustaria com todos os meus outros rendimentos e passaria um montante muito maior para 27,5%. É porque a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Ela não vai ser. A tributação ela vai ser exclusiva de fato. Só que aí você vai ter um mecanismo de compensação na pessoa jurídica. Que até o fator que é na pessoa redutor, que jurídica. tem algumas deduções do imposto Sim. anual. Né? Isso para a pessoa jurídica. Isso nada tem a ver com a pessoa física, porque quando você pega e leva para a declaração de ajuste anual, ele vai ter a ver com as suas despesas como pessoa física, né? Então você leva isso como crédito para bater da sua pessoa física. Então o pagamento do imposto ele não está correlacionado com as suas ele é o despesas. imposto de renda pessoa física mínimo, né? Está separado. Isso. Ele vai ser o quê? Eu vou considerar todos os rendimentos sujeitos ou não à tributação, que estão previstos no PL, que é basicamente dividendos, né, distribuição de lucros e dividendos, rendimentos isentos de aplicações financeiras, rendimentos tributáveis de aplicação financeira. Vou incluir tudo lá. E eu que tiver retenção na fonte, eu deduzo. Né? Obviamente, aquilo que eu tenho já, aqueles rendimentos de tributação exclusiva, eu já deduzo. E tem essa possibilidade de deduzir o fator de redução. Então, é uma apuração numa caixinha separada, que vai ser feita num ajuste Primeiro você anual. faz para as deduções, depois você vai para esse Isso redutor. aí. Vai sobrar, no final das contas, na prática, vai sobrar lucros, dividendos e lucros, porque esses não são tributados, né? E esses compõem a base. Porque aqueles que não são tributados não compõem a base, como a Carol disse, né? Rendimentos isentos de aplicação de LCI, LCA, poupança,
o ganho de capital, que não é isento, mas que tem uma tributação Exclusiva, separada. herança que é isento. O que vai sobrar mesmo, que não tem imposto, Uhum. o IR não tem imposto nenhum, né? Lucros e dividendos, né? Esse aqui vai gerar, já tem retenção na fonte, que eu vou comparar. Espera aí, agora eu devo, vou ver o que eu devo mesmo, considerando a alíquota efetiva da pessoa jurídica. Tem um crédito, não tem um crédito? Aí eu vou fazer uma continha ali para saber. É meio chatinho, né? Tecnicamente, né? Seria melhor se a gente pudesse mostrar. O assunto técnico, ele não é fácil de ser entendido, mas ele é uma coisa que precisa ser falada. E aproveitando até a experiência de vocês, o que vocês têm visto ou veem de uma forma assim, relativamente regular dos clientes, que vocês acham que seria um equívoco, um erro, e que eles deveriam mudar um pouco a estratégia pensando na mudança da tributação a partir do ano que vem? Como uma ação, como algumas instruções de proatividade, né? O que vocês veem hoje que, olha, gente, se continuar dessa maneira, você vai ter problema ou vai ser tributado? O que chegaria como fatores mais importantes? Assim, eu acho que o Biar já citou um fator bastante importante que vai precisar ser revisto, a figura do juros sobre o capital próprio, né, como alternativa a dividendos, porque ele é tributado também, mas ele tem uma dedução na pessoa jurídica, então tentar maximizar isso, né? Então isso é uma coisa que vai ter que ser alterado, e aí vai ter que fazer uma avaliação estratégica do ponto de vista de fluxo de caixa e de quanto que do dinheiro quer chegar na pessoa física, porque se a pessoa física quer fazer outros investimentos, não vale a pena chegar até ela para fazer outros investimentos. Teria que deixar na pessoa jurídica, ver uma outra estrutura societária que possa ser utilizada para que eu possa travar, porque, de novo, só para reforçar, isso só tem a tributação se distribuído para a pessoa física. Exato, né? exato. Uma pessoa jurídica operacional que gera lucros, né, distribuir para uma sócia dela, uma empresa holding, uma empresa de investimento, isso não chegar na pessoa física, ela usar isso aqui para outras operações, ainda não tem uma retenção na fonte, né? Ainda não tem nem retenção na fonte, nem ajuste anual depois. Então, enfim, são várias, né? Acho que pegando também Se a pessoa jurídica, desculpa, estiver aqui no Brasil. Se ela estiver no exterior, aí você já vai ter a tributação. Sem dúvida. Aí não tem, né? Porque aí, quando é para o não residente, já tem a tributação na hora. Então, assim, respondendo, Luciana, tem uma série de ações, né, que vão precisar ser estudadas nesse novo cenário de tributação, para que possa se ou evitar, ou minimizar, ou deixar de fazer uma tributação desnecessária. Né? O que você tem visto dos seus clientes? Aí acho que vale o gancho com as questões. Eu acho que eu colocaria 2 pontos. Primeiro, pelo que eu venho discutindo com os clientes, muitos. Eu vou esperar um pouquinho. Isso. Deixa eu. Ano que vem eu vejo o que o mercado está fazendo. Se prepare, esteja planejado. E indo um pouquinho mais além, pensando num ponto de vista de recursos humanos, contratação de talentos também, será que um grande executivo não pode ficar mais tentado a mudar o seu emprego se aquela empresa tiver um planejamento remuneratório que faça mais sentido, que seja mais efetivo para ele do que a empresa que ele está agora? Quer dizer, aquela empresa se planejou, conseguiu fazer um pacote remuneratório bem atrativo para aquele executivo. Então, pode também ter um impacto na guerra de talentos, né? Eu vou querer trabalhar num lugar que tem uma remuneração mais estratégica para mim. Não resta dúvida, perfeito. Hoje a gente tem muitas empresas organizadas para remuneração e compensação de executivos através de dividendos, né? Isso é uma coisa que vai ter que ser, de fato, revista, sem dúvida nenhuma. Eu vejo muitos clientes preocupados com o passado, como eu já coloquei, né? Aquilo que eu tenho acumulado, né, até o momento e não distribuído, reserva de lucros, que aí eu preciso documentar bem que isso se refere a lucros apurados até 2025, né? Eu acho que essa seria primeiro conselho que eu acho super importante. Depois rever as minhas estratégias, como o Regis colocou. A estratégia de investimento, ela precisa ser revista, e quando a gente olha, por isso até que eu coloquei sobre a pessoa jurídica no exterior, é muito comum que a gente tente montar estruturas internacionais para poder levar, às vezes, esse dividendo lá para fora, porque algumas despesas que a gente tem na pessoa física aqui, despesas ordinárias nossas, que aqui no Brasil elas seriam indedutíveis ainda, lá fora eu consigo garantir a dedutibilidade de muitas. Então, às vezes, eu levo a estrutura lá para fora, ainda que eu vá pagar tributação sobre essa primeira remessa, porque muitas das minhas despesas lá fora eu consigo considerar como sendo dedutíveis
enfim, em contrapartida aqui no Brasil eu tenho algumas limitações mais severas impostas pela lei, né? Exatamente sobre esse ponto que eu queria trazer para vocês essa questão. Bom, agora com essas mudanças, quando você olha para o exterior, o que que muda? O que que faz sentido agora? Eu sei que não é uma resposta simples, cada pessoa, cada empresa tem uma realidade, mas se a gente pudesse sintetizar aqui de uma forma clara, né, o que que basicamente hoje torna ainda o exterior atrativo ou não, né? Na minha visão, o exterior ele continua sendo uma alternativa de consolidação, na verdade, né? O que que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer alguns investimentos, ou você tem uma fortuna, alguma coisa assim, para proteger seu patrimônio, você coloca uma estrutura ainda, uma estrutura de holding, ela começa a ser melhor lá fora. Você tem outras estruturas que aqui no Brasil não são utilizadas, como a estrutura do. Vou fugir o nome agora. Trust. Trust. Isso, trust. O trust a gente usa muito em alguns países mais maduros, que aqui no Brasil a gente ainda discute, ainda peleja bastante com a regulamentação dos trusts. Eu e Carol, a gente teve a oportunidade de trabalhar, inclusive, com trusts que operam aqui no Brasil, mas isso é uma estratégia bem interessante, que é muito usada no exterior e aqui no Brasil ela não é utilizada. Mas é sempre para trazer para o empresário, para o investidor, esse olhar mais holístico, olhar global, né? Então ele vai olhar as jurisdições que vão trazer para ele uma relação de custo-benefício tributário melhor, ele começa a se preocupar mais com estrutura e estratégia societária e sucessória, né? Então ele vai levar a empresa dele para o exterior para poder organizar melhor a sucessão, com pagamento de imposto menor, com organizações tipo trust que vão trazer uma economia melhor para ele, mas essas alternativas elas não estão disponíveis ainda para o homem médio, o homem comum, digamos assim. Exato. O grande empresário brasileiro, ele ainda não tem acesso a essas estratégias. Muitos deles ainda estão discutindo sobre você tributar 100% da sua operação. Eu tenho empresários ainda na informalidade, cada vez menos, é claro, porque a gente tem um ambiente bem controlador, mas eles ainda precisam sair da informalidade, ser formais para poder pensar ainda numa estrutura um pouco mais complexa, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai ganhar um pouco mais de corpo agora com a tributação de dividendos, porque invariavelmente você vai ter que olhar para fora para saber as alternativas que você tem no exterior, né? Eu gosto muito de citar aquele velho ditado do tempo dos nossos avós, que falam, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Exato. E a pessoa física, o empresário, a família tem que pensar nisso quando está pensando no patrimônio dele. Eu tenho previdência privada, eu tenho investimento em imóveis aqui no Brasil, tenho investimentos financeiros no Brasil. Para quem tem uma disponibilidade no exterior, pode fazer bastante sentido você ter parte do seu patrimônio lá fora, em moeda forte, conseguir proteger esse patrimônio, seja através de um trust, pensar em uma fundação, enfim. Cada família vai ter uma realidade diferente, mas olhar todas as alternativas para assim você conseguir balancear o seu patrimônio de uma maneira que faça uma boa estratégia para você, para sua família, pensando nos herdeiros, pensando então nos filhos. Um mora nos Estados Unidos, outro mora na Alemanha, eu estou aqui no Brasil, como que eu vou estruturar tudo isso? Então tudo isso tem que ser bem pensado quando a gente fala de exterior e a crescente troca de informações fiscais entre os países, né? Então a gente tem FATCA, CRS. Então hoje é muito difícil um residente fiscal no Brasil com um patrimônio fora conseguir esconder. A gente teve aqui há alguns anos atrás a anistia fiscal aqui no Isso. Brasil, né? Uhum. Visando quem ainda não estava regularizar a sua situação. A gente já tem na pré-preenchida, que a gente puxa da declaração de imposto de renda. Muitas vezes já vem informações sobre bancas, sobre contas correntes no exterior, investimentos. Ainda não vem saldo, mas já vem informação daquele ativo no exterior. Então, precisa se atentar desse crescente compliance aqui do Brasil e a necessidade de estar também bem assessorado para você conseguir estar em compliance com a legislação brasileira. E pegando também ao momento, qual é a dica que você daria para esse empresário que hoje, agora próximo ao final do ano, deve se preparar em termos de documentos, em termos de report, para em um futuro próximo ter que utilizá-los para essas declarações que vão acontecer? Exatamente. Os empresários, então, que hoje que possuem patrimônio no exterior ou que possuem membros da família no exterior, precisam se atentar, primeiro,
você tem patrimônio no exterior, você pode estar sujeito também a impactos tributários ou sucessórios no exterior. Então não é só, eu vou investir, tenho dinheiro, vou investir no exterior, ganhei um dinheiro fora, vou deixar lá. Comprar aquela casa em Orlando, Eu vou né? comprar casa, vou com a minha família de férias para Orlando, né? Vai curtir o Mickey, exatamente. Calma, a gente precisa pensar que esse patrimônio no exterior, ele precisa ser reportado para fins fiscais aqui no Brasil, precisa estar na sua declaração de imposto de renda. Se você tem mais de $1 milhão totais de ativos no exterior, você precisa reportar para a DCBE, que é a Declaração dos Capitais Brasileiros no Exterior, para o Banco Central também. Então, você precisa primeiro pensar como reportar. Aqui no Brasil não tem problema nenhum você ter patrimônio no exterior, pelo contrário, mas você tem que reportar. Segundo, nesse país onde está meu patrimônio, será que gerou, por acaso, alguma obrigação tributária para mim nesse país? Será que gerou, quando eu não estiver mais aqui, vier a faltar? Será que vai gerar algum impacto sucessório para os meus herdeiros? Então, se planeje, pense, como que eu vou reportar isso no Brasil? Para isso você precisa estar bem assessorado para entender os impactos na sua declaração de imposto de renda, na declaração ao Banco Central também. Estar bem assessorado também no país onde você tem aquele patrimônio. Idealmente, uma consultoria global pode te ajudar nas duas pontas, onde você mora e onde está seu patrimônio. E pensando, se você tem herdeiros ou planeja mudar em um futuro próximo para outro país também, entender, às vezes o que você tem de patrimônio funciona quando você está no Brasil, mas você quer se mudar para Portugal, por exemplo. Os impactos vão ser totalmente diferentes. Será que o patrimônio que eu tenho hoje, com uma offshore, com uma PIC, Private Investment Company, em BVI, faz sentido se eu estiver em Portugal? Então, tudo muda muito. Você sempre precisa estar bem assessorado para garantir que você entenda os impactos, para não ter nenhuma surpresa, né? É que a gente fala, né, exatamente entrar nesse ponto, né, que é a mobilidade global das pessoas que a cada dia que passam pensam em ter essa movimentação. E com as peças desse tabuleiro sendo alteradas, eu acho que o ponto fundamental é planejar e buscar essas informações para tomar a decisão correta. Exatamente. Mas você falou uma coisa importante, interessante, Luciana, que é assim, porque isso que a Carol está colocando, toda essa questão, enfim, de planejamento no exterior, no Brasil e no exterior, ele é uma coisa que já vem, né, que já existe, que, né, já é feito, já tem uma preocupação. Toda vez que tem uma reforma, né, e na verdade nós estamos diante de uma reforma não só tributária do consumo, que tanto se fala, Sim. mas da renda também, por N questões, né, a tributação das offshores, né, o comicotas nos fundos exclusivos, alterações à base de cálculo do JCP, Sim. que aconteceram, alterações em relação à restrição em não tributação da subvenção para investimento de pessoas jurídicas, agora essa questão dos dividendos. Então, tudo isso aí é um momento ideal para que, né, as empresas, as famílias, né, o empresário, né, que atua e as famílias de empresas, e empresas internacionais também, enfim, todo o ambiente de mercado econômico reveja, né, as suas estratégias tributárias, né, para ver se elas estão as mais adequadas, né? Isso é uma coisa interessante. A Carol tinha comentado sobre a DCBE, inclusive, né? E aí eu vou trazer alguns casos concretos que a gente passa e é muito comum. A gente tem clientes, por exemplo, que são brasileiros, não encerraram a residência fiscal no Brasil e se tornaram residentes também em outros países, como por exemplo os Estados Unidos. Se torna residente nos Estados Unidos, ganha o Green Card e ele tem receita também no exterior. O Brasil, tal qual os Estados Unidos, adota o conceito global de tributação. Então ele vai pagar imposto aqui no Brasil e no exterior. Às vezes eles não sabem disso, que a receita de lá tem que ser reportada no Brasil. É muito comum a gente ouvir isso e ele não saber. E aí, com relação à DCBE, a gente teve até uma discussão interessante, falando, olha, a gente tem um cliente que ele atinge esse threshold que a gente comentou, ele tem mais de $1 milhão no exterior, estaria sujeito à DCBE. Então nós falamos, olha, precisamos fazer a declaração. E aí uma assessora dele virou e falou assim, não, mas esse rendimento dele, ele auferiu no exterior. E a declaração é de capitais brasileiros no exterior, como se a origem fosse importante. E a gente explicou para ela, olha, a questão não é a origem, é porque ele é o residente fiscal no Brasil. Então, não importa onde ele receba, é capital brasileiro, mesmo que tenha sido pago no exterior. Então, esse erro não é um erro só desse profissional e tudo. É um erro comum que a gente precisa desmistificar também, porque é muito natural a gente ter esses vícios nessas interpretações, sabe? E a gente está falando de multas altíssimas pela ausência de entrega ou entrega de maneira inadequada, né? De até R$ 250 mil por ano.
Então, as multas para o Banco Central não são baixas. Não. E acho interessante pontuar, a gente está focado aqui nos nossos clientes, são patrimônios mais relevantes, mas há cerca de umas 2, 3 semanas atrás, teve aí uma fake news de que a Receita Federal ia fiscalizar quem saiu do Brasil, e aí foi uma corrida, todo mundo precisa fazer declaração de saída e tal. No final do dia, nem teve uma manifestação clara da Receita Federal, mas é algo que eles estão atentos sempre. Quem sai do Brasil precisa fazer o processo de saída definitiva para encerrar a residência fiscal aqui no Brasil. Então, esse é um ponto de atenção importante para quem sai do Brasil, às vezes com 20 anos, 20 e pouquinhos anos, era isento, não apresentava declaração, nunca parou para pensar nisso, só que sai, começa a trabalhar com TI no exterior, ganha maior grana, opa, eu não fiz declaração de saída no Brasil. Então, quem estiver morando fora, sair, faça um processo de saída, formalize a não residência fiscal aqui no Brasil também. São esses pequenos detalhes que geram esses ilícitos, que geram esse custo desnecessário. Aí eu vou pegar a fala do Léo. É literalmente desmistificar essa informação de compreensão. As pessoas pensavam que o que era recebido, o que era aplicado no Brasil, tinha que ficar dentro do Brasil. Hoje é uma ideia de conceito realmente mundial. Então, mobilidade de pessoas, mobilidade de cobranças e de receitas também, né? E é interessante que as pessoas hoje, as famílias brasileiras, elas estão olhando, acho que o Léo comentou, né? Tinha muitos Estados Unidos no passado, né? Ainda tem, óbvio, porque tem um American Way of Life, um sonho de ver nos Estados Unidos, mas a gente tem também bastante opção de Europa, né? As pessoas estão olhando para a Espanha, Portugal, agora eles revogaram uma isenção que era bem interessante, mas ainda assim é Portugal, que para nós brasileiros tem ainda cultura, tem ideia vínculo. de segunda casa. Exatamente. O idioma. O idioma, o clima agradável, mas a gente tem Espanha com a lei do Beckham, a gente tem a Áustria com alguns incentivos, Itália, tem alguns países que estão até revendo essas atrações, mas aqui a gente tem bem pertinho da gente, Uruguai, que está super atrativo. Tem várias famílias brasileiras indo para o Uruguai, porque você consegue uma isenção sobre rendimentos do exterior. Paraguai também. Tem gente que tem mudado né? a residência fiscal para o Paraguai, é bem pertinho, país contíguo aqui o Brasil, faz fronteira, então Exato. é bem interessante mesmo. Então, hoje as famílias já estão se abrindo mais para onde facilidade de mobilidade, né? Que você pode pegar um voo e ir para outro país tão rapidamente. Hoje as famílias estão olhando outras jurisdições. E aí um planejamento pré-imigratório é essencial. O que eu ia aproveitar exatamente a presença de vocês para explicar de uma maneira também mais simplória para quem não entende o que é isso, a residência fiscal, né? O que pode caracterizar uma dupla cidadania ou uma dupla, um duplo local fiscal que você reside. O que você pode trazer de conteúdo explicativo para o nosso ouvinte? Tá legal. Bom, o que é a residência fiscal? É a jurisdição, é o país que você mora, que você vive, que você contribui, que você paga impostos, né? Então, nós brasileiros moramos aqui no Brasil, somos residentes fiscais. Para a gente morar em outro país, a gente pode encerrar a nossa residência fiscal aqui no Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do momento que eu encerro a minha residência fiscal, que eu informo para a Receita que estou me tornando não residente, tudo que eu receber no exterior, ele não precisa ser mais reportado nem tributado aqui no Brasil. Depois que eu saio e encerro a residência fiscal, fontes brasileiras, ou seja, rendimentos pagos por empresas no Brasil, rendimentos de aluguel, o que continua como Brasil, você vai ser tributado como não residente. Mas o que você recebe no exterior, você não precisa reportar aqui no Brasil. Por quê? Depois do processo de saída definitiva, tudo que é exterior não tem que ser reportado aqui no Brasil e você não apresenta declarações anual. Isso é um outro erro comum. Às vezes a pessoa sai, faz saída, mas acha que tem que continuar apresentando declaração de imposto anual. Não. Como não residente, você não apresenta declaração. Até alguns anos atrás tinha aquela declaração de isento do CPF, isso já não existe mais há alguns anos, né? Exato. E você só volta a apresentar a declaração de imposto de renda se você voltar a morar no Brasil de uma maneira permanente, tá? Então é isso, encerrar a residência fiscal eu sair do Brasil para fins fiscais, estou fixando a minha residência fiscal em outra jurisdição. E aproveitando o seu comentário, você fala exatamente isso, aquele jovem que se mudou para o exterior ainda na faculdade ou que não tinha uma renda e que nunca teve uma renda no Brasil e acha que não tem que reportar a sua saída. Exatamente. E que mora lá ou passa a morar lá e começa a ser tributado e ter uma vida lá. Quais são
algumas orientações que você daria para essas Faça a pessoas? sua declaração de saída. O nome assusta. Quando a gente fala processo de saída definitiva, teve gente que já me perguntou, mas definitivo quer dizer que eu nunca mais posso voltar para o Brasil? Não, você pode. Quer dizer só que naquele momento você está encerrando o seu vínculo tributário com o Brasil e no futuro, se você desejar, vai voltar a morar aqui, você pode voltar à sua residência fiscal. Então, o nome definitivo, ele assusta, mas é apenas o nome do processo. E ela é uma saída fiscal, né? É importante dizer isso. As pessoas acreditam, tem um mito também de que essa saída encerra Cancela o CPF, a sua cidadania. cidadania, cancela o CPF. mudar. Exatamente. Quando não é verdade. Muita gente quer manter os seus direitos civis aqui no Brasil e ela vai manter todos os seus direitos civis aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Ela continua sendo brasileira, até porque o Brasil ele adota, né, aquele misto de os sólidos com os sanguíneos, então ele é brasileiro, vai continuar sendo brasileiro. Vai manter os seus direitos brasileiros, mas ele vai só encerrar a residência fiscal no Brasil. Ele não vai mais ser contribuinte tributário no Brasil. O domicílio tributário dele acabou. Pode E manter imóvel, não tem né? problema nenhum. Você exato. pode continuar votando no consulado. Pode receber dividendos como não residente, tá tudo bem. Exatamente. Você vai tem ter uma preço. tributação adicional agora de Pode ter uma 10%. tributação adicional. Exatamente. Mas eu concordo, porque eu acho que esse medo da perda aí assusta as pessoas e às vezes por falta de uma informação mais completa, Uhum, incorrem nesses erros, né? exatamente. Que são bobos e que podem ser facilmente corrigidos, né? Uhum. Lembrando que não é uma opção, né? É uma obrigação que ele tem quando ele Exatamente. sai. Ele tem obrigatoriamente fazer a declaração se ela é Eu definitiva. queria trazer também para a mesa, para a gente falando sobre mobilidade global, pensando em empresas também, né? A movimentação de expatriados, né? De pessoas, né? Que por funções executivas se locomovem, sejam brasileiros indo para o exterior ou estrangeiros vindo para o Brasil. O que vocês veem de mudança, né? Vis-à-vis a nova regra tributária, não só para as empresas, para se planejarem com relação a isso, e para essas pessoas que vão ter essa mudança de mobilidade deles de residência fiscal, inclusive. Queria comentar uma coisa antes, eu vou deixar até a Carol falar sobre isso, guarda esse pensamento, mas eu queria começar dizendo que a Receita Federal no Brasil, ela é uma referência em termos de tecnologia, né, em tecnologia tributária e Os tudo. Unidos entregam em papel, muitas Exato. vezes. Então, o Brasil ele é uma referência. E as informações, elas estão cada vez mais globais, como a gente já falou, e cada vez mais conectadas. E aí o mundo, ele se torna muito mais atento a todos os movimentos que o capital faz no mundo de uma maneira geral. Pois bem, isso se conecta com o que você falou, com a mobilidade, a saída e vinda das pessoas no mundo todo. Recentemente viralizou uma história de um cidadão brasileiro retornando ao Brasil. Ele estava usando um relógio, um Panerai, comprado em 2009, que foi tributado pela Receita Federal. Não sei se vocês viram isso, mas ele entrando no país, aí olharam e falaram, puxa, olha, você está com um relógio aqui na mala e tudo. Ele, é meu de uso e consumo. Pela numeração, viram que era de 2009. O senhor tem nota fiscal? Não. E aí pegaram o valor do relógio hoje em dia, $12.000, e botaram a base da tributação sobre aqueles $12.000. E ele ficou revoltadíssimo, porque ele comprou no exterior de fato, ele não declarou isso, não declarou quando comprou, não declarou na saída, e isso viralizou, porque acharam um absurdo e tudo, mas ele tinha a obrigação de ter declarado, de ter nacionalizado aquele produto e ter pago esse imposto. E aí quando colocam, inclusive, isso na conta do Brasil apenas, isso não foi uma história só no Brasil. Aliás, esse não foi nem o primeiro caso. Não sei se vocês viram, algo semelhante aconteceu também com o ex-governador da Flórida, o ator Arnold Schwarzenegger. Ele chegou na Áustria, ele levou um relógio para fazer uma doação para um leilão, um relógio de luxo, se não me engano, um Patek Philippe, e aí ele levou para fazer essa doação. Só que ele entrou, acho que foi na Alemanha, não foi na Áustria não. Ele entrou na Alemanha, foi isso mesmo, e ele não declarou esse relógio. E aí publicaram que ele doou o relógio e tudo, só que ele tinha que ter nacionalizado o relógio, pago um imposto, para depois ele doar. E ele foi impedido de deixar o país, inclusive, ele foi preso, ele foi restrito na alfândega, porque ele entrou com contrabando. E era um relógio de alto luxo, né? Um relógio que de custo ele devia passar ali dos seus $500.000 tranquilamente, aquela linha do Patek Philippe, aquele número. Então, quando a gente fala sobre mobilidade global, é importante a gente também estar atento a esses movimentos, de você conhecer as regras, de onde você está saindo, onde você está chegando, porque senão você vai ser surpreendido, cara. Exato. E pensar sempre nas duas pontas, né? O país de origem e o país de destino. Você tem que estar em compliance, tanto a pessoa física do expatriado, quanto a própria empresa que está recebendo e a outra que está cedendo esse expatriado, né? A gente sempre tem que fazer um planejamento que envolva as duas pontas. Não adianta só olhar Brasil, estou indo para Alemanha, olhar só Brasil. Você tem que olhar as regras.
Um brasileiro que está indo para a Alemanha, por exemplo, eu tenho que olhar como é que vai ficar o contrato de trabalho dele, contribuições para a previdência oficial aqui. No país de destino, precisa estar na folha de pagamento? Não precisa, tem que estar salário, tem que ter contribuição, tem acordo de totalização para fins previdenciários, tem acordo para evitar dupla tributação. Então, sempre olhar as duas pontas. Isso é fundamental para um bom planejamento antes da expatriação, pensando do ponto de vista das empresas que estão recebendo e a empresa que também está mandando esse expatriado, né? Então, pensar a legislação trabalhista, previdenciária e tributária do ponto de vista das empresas está sendo observada? Isso olhar, está sendo assinado um assignment letter que preveja todas as condições dessa expatriação, todos os benefícios que esse expatriado vai ter durante a expatriação? Existe a previsão de que os benefícios são temporários, só durante a expatriação e não serão incorporados depois, né? Será que realmente esse executivo deve ter o caráter de expatriado, ou será que ele não faz sentido que ele seja localizado, que ele vá como um contrato local, como uma pessoa que vai ser um empregado brasileiro, por exemplo, e isso, sem o status de expatriado que muitas vezes encarece. Então, tudo tem que ser muito bem planejado, tudo tem que ser muito bem estudado e acordado e assinado entre as partes, né? Isso do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista da pessoa física, qual é a Lei 14.754, que foi essa mesma que instituiu a tributação das offshore, mudou muita coisa para a pessoa física. Então, investimentos do exterior passaram a ser tributados de uma maneira diferente e algumas isenções que a gente tinha para a pessoa física caíram também. Então, a gente tinha uma isenção de ativos adquiridos no exterior. Se você vende a primeira vez aqui no Brasil, aquele ativo como residente não tinha que pagar imposto, porque foi um bem adquirido antes da residência fiscal, Sim. ou seja, durante a não residência. Essa isenção caiu. Então, passa a ser algo que realmente alguém que vem trabalhar vai se tornar um residente fiscal aqui no Brasil, um estrangeiro, ele precisa também planejar o próprio patrimônio dele. Então, é olhar para as regras da pessoa jurídica, mas também a pessoa física que está vindo, ela tem que ser bem assessorada. Como que eu vou ser tributada no Brasil, né? Como é que a minha remuneração do exterior vai ser tributada? Como o meu próprio patrimônio particular vai ser reportado e tributado. Lembrando, ele não precisa reportar aqui no Brasil só o que ele recebe de remuneração. O patrimônio dele como residente fiscal aqui no Brasil também tem que ser reportado e seguir as mesmas regras aplicáveis para nós aqui brasileiros. É governança, compliance e Vai. transparência, né? Então, Exato. isso é interessante, independentemente, acho que me veio aqui na cabeça o seguinte, né, que realmente está muito mais complexo a vida da pessoa física, aí que não é nem falar do expatriado, o expatriado sempre foi complexo, né, porque realmente você está, né, tem Sim. mobilidade de um país para o outro, são regras totalmente diferentes e tal. Mas aqui no Brasil, né, com as novas regras que já foram implementadas, com tributação do offshore, com a questão da tributação dos fundos exclusivos, e agora com a tributação dos dividendos, realmente a questão do compliance da declaração de pessoa física, né, ela fica realmente mais complexa, mais sofisticada. O PL, ele supõe que toda essa conta que vai ser feita aí dos dividendos, se vai ter depois uma devolução, né, uma restituição, devolução ou não, isso vai ser automático na declaração, né? Inclusive, acho que uma das deduções é os impostos pagos conforme a 14.754, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, tá bem complexo, ele promete, e realmente a Receita Federal ela é bastante aparelhada, tem condição, mas é claro que você tem que confirmar tudo isso, né? Você tá Lógico. preparado, principalmente o contribuinte, né, a pessoa física, né, de alta renda, que está bastante impactado por todas essas normas, ele realmente precisa de estar muito atento, e uma assessoria, nesse caso, nos parece fundamental, para que ele não corra riscos e realmente entregue uma declaração de imposto de renda redonda, perfeita, né, com todas essas alterações que estão vindo aí nos últimos anos, e com mais essa aí dos dividendos agora. Exato. Estamos caminhando para o final, mas eu queria trazer aqui como um takeaway para nós aqui para conversar no final. Eu acho que nós estamos, como a gente comentou desde o começo, né, em novas eras, novos momentos, novas peças do tabuleiro se modificando, novas regras sendo estabelecidas e o principal, aquele status quo que acontecia antes não necessariamente permanece durante muito tempo. Então tem a sua assessoria constante, né? Não Revise a sua necessariamente. estratégia patrimonial, a sua Isso. estratégia Faça esse tributária. exercício com regularidade. Isso é muito importante, não é? Porque sempre foi assim e sempre será assim. Então é muito importante que os nossos ouvintes e as pessoas tenham essa consciência. Queria convidar vocês a terminar aí com uma última fala,
para que a gente possa terminar esse episódio e trazer um pouco mais de contribuição final para os nossos queridos ouvintes. Carol, por favor. Bom, o que eu gostaria de deixar de recado, então, com foco na pessoa física, na família, estejam preparados, se planejem, ao passo que ainda não tivemos a aprovação do PL, né, mas pode ser que ele aconteça até o final do ano já, para começar no ano que vem. Conheça as possíveis alterações, esteja cercado por bons assessores. Em relação ao seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, conheça os impactos tributários e sucessórios, esteja bem atento, não deixe como uma surpresa para as futuras gerações. Em caso de falecimento, às vezes pode ser uma surpresa para o herdeiro, não deixe chegar nesse ponto, então se planeje. Conte com bons assessores no Brasil e fora também, se preocupe nos impactos em cada país que você tiver patrimônio, em cada país que algum membro da sua família esteja morando. Pense no filho que mora na Europa, nos Estados Unidos. Então pense realmente todo o seu patrimônio, se faz sentido para a sua família e se programe para esteja programado para eventuais mudanças e por isso o ponto que você comentou, Lu, esteja também revisando periodicamente essas implicações. Lembrança, né? Legado, patrimônio é cuidado. Né? Cuidado, Então, você pode exatamente. ter isso, né? Como um grande legado de patrimônio para sua família, esse cuidado, que é o que você menciona. Não necessariamente vai me impactar, mas e quando eu falecer? Que impactos eu vou ter para o meu filho, para os meus netos? Né? Esse tema é muito difícil para nós brasileiros e para nós latinos, né? Exato. Até brincando com outros colegas do exterior, eles sempre brincam, mas brasileiro a gente nem pode falar, ai, vai morrer. Se um dia eu morrer, eu acho isso muito engraçado, porque a gente não gosta de tocar nesse assunto, mas ele é necessário, né? Tinha um cliente, né, de uma grande fortuna, a gente até falou sobre ele no passado, ele estava com 90 anos, 90 e poucos anos ainda na operação, à frente da operação, e a gente tinha que discutir sucessão, porque afinal de contas, para a governança isso era muito importante. E aí ele falava, vamos discutir, né, o plano sucessório. Aí ele perguntava, mas por quê? De quem? Já está contrariando aqui as estatísticas, pelo amor de Deus. E ele não aceitava. E a gente não pôde discutir a sucessão porque ele simplesmente não queria encarar a finitude dele, né? É difícil para nós latinos, mas a gente precisa. É verdade. Eu deixaria, acho que como mensagem final, acho que nós estamos realmente diante de um momento único, né, no Brasil, com as reformas todas tributárias, né, tanto a do consumo, que a gente já falou aqui em outros podcasts, que é muito importante, quanto a reforma da renda, que está sendo feita a conta gotas, mas está sendo feita. Então, eu acho que em todo momento de reforma é momento de oportunidade, né, de tentar achar dali, a gente fala, aumentar a tributação, fica complexo, então, vamos tentar tirar de tudo isso aí, né, de toda essa confusão toda que é o sistema tributário, não só no Brasil, não, tá? O mundo também está bem complexo, e tirar a oportunidade daí, né? Então a gente tem que rever processo na pessoa jurídica, na pessoa física, a Carol já falou bastante, na pessoa jurídica tem que rever, sabe que ainda continua sendo melhor? Presumido, real, né? Combinado com a reforma tributária do consumo. Vamos rever, acho que tem que rever tudo isso, forma de distribuição, JCP, reestruturações, então não tem uma fórmula mágica, né? Quem dera se a gente tivesse uma fórmula mágica, faz isso, que você, né? Mas tem sim formas e mecanismos da gente tentar tirar oportunidades ou reduzir impactos aí, inconvenientes, né? Impactos indesejados em toda essa história da reforma. Acho que pensando especificamente em dividendos, pensar como um todo na empresa. Será que o meu plano remuneratório dos executivos está fazendo sentido, né? Será que ele é eficaz, é eficiente para o executivo que eu quero que esteja trabalhando para mim? Esse ponto é muito importante. Atratividade. Exatamente. Manter o teu capital intelectual. Exatamente. E você ganhar competitividade também, você analisar como vocês comentavam. Hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso numa outra reunião, né? E aí a gente falava sobre a tributação de dividendos e tudo, e a gente falava, olha, a empresa queria migrar para o lucro real. Então, ela migrando para o lucro real, talvez eu pudesse ter uma estratégia de pagamento de pro labore. Ainda que eu fosse ter retenção até 27,5%, eu ganho a dedutibilidade de 34% sobre isso. Então, talvez seja melhor. E aí, na hora que eu for olhar o pagamento do dividendo sem criar essa despesa dedutível, talvez valha a pena eu pagar mais inicialmente aqui para poder me beneficiar na pessoa jurídica. Então eu preciso analisar. Bem interessante, né? Porque hoje em dia o que a gente vê é um valor mínimo de prolabore e alto de dividendos. Talvez pode ser que você tenha que porque todo mundo sempre foi assim, vamos manter assim. Exatamente.
Só Calma, que essa pode ser. despesa, ela é dedutível, né, a Prolabore ela tem uma despesa dedutível e os Isso. dividendos saindo do PL não afetam o resultado. Exatamente. Se você está no lucro real, você precisa criar a despesa dedutível. Então, talvez você olhe a estratégia remuneratória criando mais despesa que vai ter dedutibilidade, então no final do dia a tua alíquota tributária ela vai ficar menor, eu acho que isso pode acontecer. Se você criar essa despesa dedutível, você vai olhar outras formas de compensação, como a gente já falou sobre o JCP, a gente bateu bastante sobre isso, sobre outras estratégias de investimento ainda no Brasil, de holdings no Brasil, antes de jogar o capital para fora, você vai olhar. Então a mensagem é, você precisa analisar o seu negócio, não existe uma fórmula única que vai ser aplicada para todo mundo, né? As fórmulas elas vão ser individualizadas, né? Eu diria que cada negócio é um negócio único e ele precisa ser analisado dessa maneira. Essa seria a minha fala final para exatamente isso como disclaimer, né? Não existe uma fórmula final, não existe aqui uma receita de bolo aplicado para todos. Existe sim uma análise muito individual do caso e de cada um. Então, se você precisa ou quer saber um pouco mais, nossos especialistas e a RSM vai estar à disposição para atender vocês. Se você ficou até agora assistindo o nosso RSM Cast e gostou, inscreva-se, comente e compartilhe.